Como você se torna um líder? Será que alguma coisa precisa ser feita ou os líderes eles magicamente se tornam um? A resposta para essa pergunta é não. Não existe mágica para se tornar um líder. Todos os líderes eles foram pessoas que se desenvolveram e continuaram se desenvolvendo. Eles aprenderam alguma coisa nova, eles se reinventaram o tempo todo. Atualmente, a gente tem mais de 3 gerações dentro das empresas, no mercado de trabalho, procurando um espaço. E você, como líder, precisa saber lidar com isso. Ou se você não é um líder, você precisa lidar com isso se você quiser se tornar um. Você não pode desprezar, por exemplo, a geração atual, porque elas serão os futuros líderes que ocuparão as posições de mercado. Você precisa desenvolver essas pessoas. O problema é que é difícil desenvolver pessoa e, em geral, as pessoas não estão dispostas a isso. E nem todo mundo consegue ser um bom desenvolvedor de pessoas, ser um bom líder no final das contas. Por isso que a liderança ela precisa ser aprendida pelo exemplo. E se você é muito ligado ao que você faz e não ao que você fala. E normalmente as pessoas notam quando você faz algo e não condiz com o que você está falando, ou ao contrário, você fala uma coisa e não faz. Enfim, E é claro que eventualmente uma coisa ou outra a gente falha, mas o importante é que a intenção seja genuína de continuar melhorando e não continuar sendo aquele líder que fala e não faz. Se você está perdido aqui, eu sou Gil, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ajudo a ser promovido a líder em qualquer empresa. Se esse vídeo te agregar alguma coisa até o final dele, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Aí, caso contrário, eu falo para você parar de consumir esse conteúdo que está aqui e vai consumir alguma coisa que faça sentido para você. Vamos lá, um líder, ele nasce a partir da postura. A postura transmite para as pessoas dentro da empresa se você consegue ou não passar confiança. Você consegue passar maturidade profissional para lidar com as diferentes situações que vão aparecer. Você consegue ter clareza para tomar decisões. Se a resposta para tudo isso for sim, ok, você está começando a caminhar rumo à sua liderança. Um bom líder, ele normalmente foi um bom liderado. Porque quando você se torna um líder, você precisa começar a delegar as tarefas. Denominar quem vai fazer o quê. E para você saber dar ordens, você precisa ter aprendido a executá-las, a receber essas ordens. A gente vê muito isso nos filmes de guerra bem antigas, que os generais eles tinham sempre um segundo em comando, e esse segundo em comando era uma pessoa excelente para poder receber ordens. Por isso, eu vou falar para você aqui 3 coisas baseado na história de um comandante de um navio que ele fez uma expedição para a Antártida, que ficou presa no gelo, só que ele conseguiu manter os 28 tripulantes da embarcação vivos, depois que eles ficaram presos, e ninguém ficou doido no processo. Isso é o mais incrível. Vocês vão entender o que eu estou falando já já. Bom, a primeira coisa que um líder precisa entender e precisa aprender é lidar com pressão. Os líderes que passam insegurança, eles transmitem uma mensagem fraca, eles transmitem uma mensagem de que eles são líderes fracos. Você precisa absorver uma pressão que você vai receber da liderança sênior para resultado. Eles vão te pressionar. E agora você vai precisar incentivar o seu time a buscar esse resultado. E uma coisa importantíssima, se você não conseguir fazer isso, o seu time vai ficar frustrado, principalmente. E você fala assim, mas como? Porque o seu time está ali para executar um trabalho. E se você não começa a dar trabalho para essas pessoas, elas aos poucos vão esmorecendo. No começo, talvez elas até achem ok, beleza, o trabalho está tranquilo e tudo mais, mas aquele sentimento de que eu consigo agregar valor, ele ainda existe. E se ele não estiver, ou ela, não estiver agregando valor, ela vai se sentir frustrada, ela, a pessoa, tá bom? Ou seja, você como líder precisa cobrar essas pessoas de maneira responsável, facilitando a vida deles. Inclusive, essa é a função principal do líder. Se você não sabe, está sabendo agora. Você vai chegar para os seus liderados e vai falar bem assim, o que falta para você executar melhor o seu trabalho? Eles vão te falar um monte de coisa. Às vezes pode ser que algum outro não vai falar nada, mas em geral eles conseguem abrir um pouco o coração ali. E você começa a entender como ajudar. Principalmente se você tiver, eu não gosto dessa palavra, mas se você tiver empatia no sentido de você esteve onde eles estiveram e você sabe o que eles necessitam. Isso ajuda muito, porque você começa a incentivar eles a falarem alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um chefe
que ele virou meu chefe no meio do processo. Ele era um analista sênior e ele sabia como que funcionava naquela época as coisas. Ele virou um supervisor. E quando isso aconteceu, ele me instigava, porque ele falava: cara, eu sei que você está pensando diferente porque eu já estive no seu lugar. É importante você ter essa percepção, porque nem tudo você vai poder falar mesmo. Então, se realmente aquilo não for algo que vale a pena ser compartilhado, é melhor você dar um passo atrás e tratar isso em outro lugar ou com outra pessoa, tá bom? Seja você um liderado ou um líder, tá bom? Isso é importante, porque se você vai falar com o seu chefe acima de você da liderança sênior, se você vai falar com o seu chefe, se você é um liderado, se aplica o mesmo. E aí, quando a pressão aumenta, pessoal, a postura do líder ela precisa se manter. Ela não pode ser muito abalada, porque isso vai demonstrar capacidade de gerenciamento de crises. Ou seja, você vai continuar entregando resultados mesmo em um tempo difícil. Para você desenvolver essa competência, como que faz? Essa provavelmente é a sua pergunta nesse momento. Se você não consegue, por exemplo, participar de algum projeto que eventualmente você será exposto a uma situação como essa, você começa a se imaginar em uma posição em que a pressão aumente e que você vai precisar manter as pessoas juntas. Você vai precisar dar o direcionamento para elas, você vai precisar dar todos os meios para que elas possam entregar o resultado. Agora, pensa um pouquinho. Eu falei do comandante Shackleton, né? Ele estava no navio, ele encalhou e você precisa manter a situação sob controle. Você é o comandante agora. Passar segurança para as pessoas, mesmo que você não acredite nessa segurança. E no sentido de, quais são as probabilidades que existem aqui? Imagina, o cara encalhou na Antártida sem meio de comunicação. Isso foi no ano de 1912 ou 1916, eu não lembro agora. Mas não tinha comunicação igual tem hoje. Então, não tinha fluxo de pessoas ali, né, de embarcações. Hoje a Antártida é super movimentada. No caso desse comandante, não tinha tudo que a gente tem hoje. Ou seja, você precisa manter as pessoas unidas sem saber se você vai conseguir mantê-las vivas. Nesse caso, o que você faz? Quando você começa a imaginar essas situações, você faz um paralelo para as empresas. E aí você começa a encarar a realidade, você começa a lidar com isso. E você, de alguma maneira, vai ter que passar segurança para a equipe. Eu vou te dar um exemplo mais prático na empresa. Uma diretora uma vez me perguntou numa reunião, não perguntou diretamente para mim, mas ela perguntou para as pessoas que estavam na reunião: vocês conseguem entregar esse projeto? Silêncio, ninguém falou nada, era meio constrangedor até. E eu era o líder desse projeto, o líder operacional, eu que estava à frente das principais entregas. E ao invés de confrontar ou me afetar, o que eu fiz? Eu devolvi uma outra pergunta. Nós temos alguma outra alternativa? O que isso mostra? Que eu estava buscando opções para melhorar a nossa pressão em cima da entrega do resultado. O que isso significa para os liderados? Ele está do meu lado. Ela respondeu: não tem outra opção. Ou seja, a resposta dada. Ela fez essa pergunta talvez até para tentar buscar um conforto, mas ela já sabia a resposta. Não existia outra opção. E a pergunta que eu fiz mostrou para o meu time que eu estava ali para tentar lutar por eles. E eu chamei a responsabilidade, eu falei: beleza, não tem outra alternativa, vamos fazer tudo para entregar o resultado nessa data. E o time que estava ali comigo comprou a ideia, principalmente porque eu estava puxando eles, não empurrando eles. Eu não estava dizendo para eles o que eles tinham que fazer e entregar naquela data, etc, etc. Eu estava com eles e eu iria entregar junto com eles. Inclusive, eu que dava aquele gás para que eles pudessem fazer as entregas pontuais de cada etapa. E no final a gente conseguiu, né? Isso foi uma boa conquista. E antes de eu continuar, é muito importante eu falar que nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo dos 4 pilares principais que você precisa trabalhar para que você seja promovido em qualquer empresa. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua maneira de... Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua postura frente à empresa que você trabalha hoje. Vamos lá, qual que é a segunda competência? É a confiança. O líder ele precisa inspirar confiança e não incertezas. Líderes que não sabem decidir ou ficam em cima do muro ou esperam
mais informações para poder tomar uma decisão, essas pessoas são atropeladas pelo próprio time, porque o time vai começar a comentar sobre ele, dizendo que ele é fraco ou que ele é bonzinho demais, e tudo nas costas. O líder não fica sabendo dessas coisas não, só se tiver alguém para ficar fazendo fofoca. Mas no final das contas, ele vai ser taxado como líder trouxa. E aí, para inspirar confiança, você precisa provar que você consegue resolver problemas e facilitar a vida dos seus liderados. E principalmente a vida dos líderes que estão acima de você. Porque eles vão te cobrar. E você só consegue fazer isso entregando o que foi combinado. E indo além. Não tem como você ser promovido, por exemplo, se você não for além do que você está sendo pago para fazer agora. Por exemplo, vamos imaginar que você atingiu a meta uns 3 meses antes da data limite. Pô, será que mais 3 meses não dá para eu dar uma puxada a mais nessa meta aqui? Ou você vai folgar? Você vai falar, não, tá tranquilo. Não, beleza, bati a meta aqui 40%. Vamos tentar puxar uns 55%? Ou vamos tentar puxar uns 60%? Por que não? Entende? Aqui nesse processo, você está tentando ir lá. Você está buscando ir além. E claro, você precisa ter os meios para poder fazer isso. O tempo já é uma das possibilidades. Se a meta era 40, você pode ir mais longe. E aqui é muito importante você ter uma coisa em mente. Quando você está setando meta, se você seta uma meta baixa demais e você bate ela muito fácil, significa que você não foi muito ousado. E se você seta uma meta alta demais, significa que você não vai conseguir atingir. Ou seja, você tem que continuar ali buscando um intermédio, um meio ali onde você consegue puxar ao ponto de que as pessoas farão o máximo para poder buscar um resultado extraordinário. E não o ordinário, que seria, sei lá, o básico. Entende? Ser uma meta, sei lá, baixa, de 20%. E aí você, com confiança, vai saber delegar, vai saber entregar na mão das pessoas principais as tarefas corretas. Quando eu falo as pessoas principais, você dá as tarefas corretas para cada uma delas. E se precisar, você faz junto com essas pessoas as primeiras vezes, para que elas tenham confiança de entregar o resultado. Em um certo momento, por exemplo, o comandante ele precisou abandonar o navio junto com os tripulantes. Ele foi o último a sair. E por que ele foi o último a sair? Porque ele tinha responsabilidade. E ele precisaria tomar essa decisão, vamos sair daqui, porque esse barco vai afundar. E o que se comprovou verdadeiro, que o barco afundou 2 meses depois. Foi muito tempo depois? Foi, mas se eles não tivessem saído, será que eles tinham ficado vivos? Provavelmente não, né? Então, é preciso saber lidar com isso. E você vai precisar inspirar confiança, porque e se alguém quisesse ficar dentro do barco? Se alguém falasse, não, eu não vou sair daqui porque eu acho que aqui é mais seguro e tal, sendo que você é o líder. Só que agora você está numa situação de crise completa. Você tem pessoas que estão sob a sua liderança, que estão questionando a sua liderança. Você vai ter que inspirar essas pessoas para que elas entendam que a melhor decisão é a que você tomou, sem que elas entrem em pânico. E depois teve outros momentos em que o comandante definiu que ele e mais 2 pessoas iriam buscar ajuda, enquanto os outros 25 ficariam esperando ali, no gelo, com temperaturas abaixo de 20 graus. Gente, quem confiaria? Pensando agora, eu acho que eu duvidaria. Eu acho que muitas vezes eu questionaria se daria certo. E provavelmente iria querer, sei lá, desistir, digamos assim. Mas o comandante aqui, ele foi firme. Ele não deixou as pessoas desistirem. Isso é incrível para liderança. Sem confiança, gente, ninguém faria o que ele estava pedindo. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí, por fim, a gente tem a maturidade profissional. O que é isso? Eu sou uma pessoa madura? Não sou? Primeiro, o profissional aqui na maturidade é em relação às pessoas que você precisa desenvolver. Porque elas precisam entregar o resultado. E você vai ter que cobrar essas pessoas. Você vai ter que ensinar algo novo. Você vai ter que entender como cada funcionário funciona. Ter um interesse genuíno pela vida dessas pessoas. Se importar com eles. E sabe por quê? Porque você vai começar a lidar com o pior de cada uma das pessoas. Inclusive o seu pior. E todo líder no corporativo que as pessoas admiram, eles têm sua parcela de contribuição de ser gente como a gente. É uma pessoa comum. Não tem uma pessoa que seja especial demais. Eu sou mais inteligente, eu sou mais não sei o que e tal.
eu não estou falando ser gente como a gente no sentido tosco da palavra, porque essas pessoas são diferentes, obviamente. Senão eles não teriam virado líderes seniores aí tão elevados, digamos assim, né? Profissionais tão grandes, né? Nas empresas, seja diretoria sênior, seja CEO, etc. Portanto, essas pessoas são diferenciadas, mas são gente como a gente. É uma pessoa que saiu às vezes do zero, é uma pessoa que foi estagiário, é uma pessoa que foi até entregador. Temos muitos casos assim, né? De líderes de sucesso. É claro, esses casos são as exceções em geral. Só que é possível, sim, você chegar longe, você chegar em cargos mais altos, ganhar satisfação profissional, beleza? E aí, em algum momento, todos esses líderes começaram, entenderam o que precisava ser feito, entenderam que precisavam ser estáveis e tomar decisões que fossem consistentes. Precisavam gerenciar conflitos, direcionar o foco, escolher as pessoas certas para fazer as atividades, igual eu falei agora há pouco, e levar todos eles numa mesma direção. Você vai ter que lidar com essas pessoas e elas são inseguras. Você vai ter que lidar com pessoas arrogantes. Você vai começar a se irritar. Você não vai querer, às vezes, nem olhar na cara de alguém, mas você vai ter que fazer. Você não pode demonstrar essa irritação. Você não pode transferir isso. Você, às vezes, vai até se sentir um lixo de ter que fazer algo que você não gostaria de fazer, por exemplo, como demitir uma pessoa, e você vai ter que fazer do mesmo jeito. Um líder, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que precisa ser feito. Você vai ter que mudar a direção de um projeto ou de um processo que você tinha certeza que ia dar certo, mas agora você precisa assumir que ele não funciona, que precisa mudar e seguir em frente. Isso é maturidade profissional. Hoje eu vejo muitos líderes com medo de assumirem erros, assumirem que eles poderiam ter feito de outra forma. É muito comum, os caras querem defender a posição deles até o fim, mesmo que ela seja uma posição errada. Isso é preocupante, porque as pessoas se tornam completamente falsas. O negócio está dando errado. Ah, não, mas eu vou sustentar aqui porque fui eu que implementei, fui eu que fiz. Ah, Gil, mas o mundo real não é assim. Às vezes a pessoa depende do trabalho, etc. Todo mundo depende do trabalho. Mas você vai trair os seus valores para poder chegar e sustentar uma coisa que já não está dando certo mais? E eu estou falando no sentido literal do negócio. Você colocou o negócio ali e já entendeu que aquela decisão foi errada. Mas mesmo assim você continua insistindo no erro? Não faz sentido? Na história do comandante, se a gente pegar esse exemplo, o que aconteceu? Ele liberou pessoas para reclamarem por 5 minutos diários. Somente. Quando as pessoas começam a ficar muito ansiosas, querem reclamar o tempo todo. Você está numa situação extrema, completamente horrorosa. E aqui as pessoas provavelmente iriam, tá perdido, tá tudo perdido, não vai dar certo e tal. Pensa, você começa a matar a esperança que as outras pessoas tinham. E no final, se você matar toda essa esperança, acabou realmente. Você não vai conseguir liderar aquelas pessoas por muito tempo, porque elas vão morrer. E ele fez isso porque ele sabia que reclamar não resolve nada. Só aumenta essa insatisfação e essa insegurança. Imagina lidar com pessoas que não estão concordando com você numa situação dessa. Uma situação extrema, né? É a mesma coisa em projeto. Às vezes você vai vivenciar situações que são extremas. Você vai precisar de tempo, você vai precisar defender, você vai precisar cobrar, você vai precisar ser chato. E as pessoas, elas não vão gostar disso. Elas vão achar ruim, elas vão se tornar resistentes. Elas vão encontrar 1001 motivos para não te responder. Portanto, pessoal, se vocês deixarem a sua equipe ceder a reclamação, se o comandante tivesse feito isso, eles provavelmente teriam morrido na primeira semana. E se você deixar a sua equipe ceder, você não vai entregar os resultados. E talvez você vai precisar demitir alguém para justificar sua baixa performance. E o que é ruim, né? Porque às vezes é por conta sua mesmo. Você é o líder deles, se eles estão performando mal, a culpa é sua. E essa história que eu estou contando aqui do comandante, ela é inspiradora, porque todo mundo sobreviveu e ninguém ficou doido no processo. Esse é o mais incrível, né? E foram 5 meses sobrevivendo na Antártida até que eles conseguiram encontrar pessoas, depois que eles pegaram o barquinho, né? Chegaram num lugar habitado e eles conseguiram o resgate para negociar com as pessoas. E olha que era na época da Primeira Guerra Mundial e que não tinha tanta embarcação disponível para poder fazer esse resgate. Muito louco e muito inspirador para que nós possamos basear nossa liderança nisso. Seja você um analista que quer virar líder ou seja você um líder que quer se tornar um líder ainda melhor.
Você precisa se expor a situações em que você vai aprender a desenvolver as competências necessárias para que a liderança que existe em você, ela continue crescendo ou que, se não existe, ela nasça. Lembra que não é uma jornada de começo, meio e fim a liderança. Você vai estar sempre no meio, onde aprender para você precisa ser algo constante. Com certeza, com esse novo aprendizado aqui, você vai se tornar uma referência na empresa e vai ser o próximo promovido quando uma oportunidade ou aparecer ou você criar. Te vejo no próximo vídeo.